A gente já imaginava que com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, os próximos 4 anos, ou melhor, os próximos 2 anos antes do Lula ser tirado da presidência, seriam horríveis para ele. Só que, na verdade, a gente está em estado de choque e saber que vai ser muito pior do que nós havíamos imaginado. A esquerda, o governo, está em desespero absoluto. Comprar briga com os Estados Unidos nesse momento final do mandato dele praticamente acaba com as chances de reeleição. Mas vamos lá. Um dos senadores, talvez o senador mais respeitado, que inclusive foi cogitado a ser o candidato dos republicanos diversas vezes, que é o Ted Cruz. O Ted Cruz, que é do estado do Texas, o estado mais rico dos Estados Unidos, né? Ou um dos mais ricos. Durante uma comissão, fez questão de falar do Lula, chamando o Lula de um apoiador do chavismo. Assim, detonando o Lula. É impressionante, a imprensa do Brasil está tentando esconder isso. Mas o Lula virou um pária internacional. Nenhum país quer saber de se aproximar do Lula mais, a não ser ditaduras genocidas. China, Coreia do Norte, nós temos agora a Rússia se aproximando do Lula. Agora os países democráticos estão se afastando dele cada vez mais. Não se esqueça que na ONU o microfone dele foi cortado. Pois o senador Ted Cruz, assim, me desculpa usar esse termo, mas ele realmente detonou, cagou na cabeça do Lula e é bom demais ver isso aqui. Mr. Nichols, I'm deeply concerned that the Western Hemisphere is being overwhelmed by anti-Americanism, and that countries across the region are aligning themselves with our adversaries and our enemies. I'm deeply concerned that former U.S. allies are being replaced by leaders who are actively hostile to us and our interests, and that the Biden administration has chosen to embrace many of those leaders. President Biden warmly hosted Lula da Silva at the White House and called him a close friend. Lula is an anti-American Chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin, and the Iranian regime. I'll note that President Biden has not extended the same courtesy to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and indeed the Biden White House has made clear that Israel's Prime Minister is not welcome in the Biden White House. Now, one of the very insidious ways that our adversaries and our enemies have infiltrated the region is through corruption. China, Russia, and Iran all exploit endemic corruption, including and especially corruption driven by left-wing movements to advance their geopolitical agendas. Congress, and specifically this committee, has recognized the importance of combating such corruption and have given you powerful tools, in particular under Section 7031C, sanction authorities. The Biden administration has used these sanctions repeatedly across the Western Hemisphere, but not, I'm dismayed to say, not against the left-wing anti-American communists who are aligning with Russia and China and Iran. Quite Brasil, no caso, né? the opposite. Again, the Biden administration has looked the other way at malign behavior from such actors. Well, Brazil. Bolsonaro, a pro-American leader, was replaced, to the Biden administration's cheering, with an anti-American radical Lula. And there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed 2 of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Do you agree with that assessment? And has the Biden administration enforced any sanctions related to that instance, and in particular to the Brazilians providing material support to the Iranian ships? The administration engaged our partners throughout the hemisphere, and we're very pleased that the Iranian ships were not able to dock anywhere else. We're deeply disappointed that one of the 2 ships was able to dock in Brazil, the other was offshore. I refer you to OFAC for any additional information on Has the Biden administration sanctioned the Brazilian government, led by
Joe Biden's self-described good friend, the anti-American leftist Lula? Have you sanctioned the Brazilian government for violating U.S. law and allowing the Iranian ships to dock? I would refer you to OFAC as to whether or not they've made a determination that action violated. You don't know whether you've sanctioned Brazil? I would refer you to OFAC. Do you know? I would refer you to OFAC. Do you know the answer? That's a yes or no question. Do you know whether the Biden administration has sanctioned Brazil? I am not aware of any sanctions with regard to that specific situation. Nor am I, and that's the problem. Nós estamos vendo em todos os níveis do governo americano, Senado, deputados federais, os congressistas nos casos, né? Agora, obviamente, Donald Trump, uma mobilização para realmente ir atrás do Lula. Porque o que eles estão percebendo? O Lula está entregando o Brasil para o eixo do mal, o eixo da ditadura, que é esses países que ele mencionou, Irã, Rússia, China, se tornando cada vez mais anti-americano. Um país que sempre foi parceiro dos Estados Unidos. Tínhamos os Estados Unidos como nosso parceiro comercial número 1, agora já é a China, graças a políticas de esquerda. O Brasil virou um celeiro da China, completamente dependente economicamente falando. E aqui a gente está vendo agora a mobilização para vir com sanções contra o Brasil. Isso sem falar as sanções jurídicas que vai acontecer em relação aos ministros do STF que participaram da instalação dessa ditadura, que eles pintam de democracia relativa ou sistema judiciário relativo, mas que na verdade é reconhecido hoje por grande parte do mundo como sendo sim uma ditadura que persegue seus opositores políticos. Muita coisa vai acontecer. Eu sei que o governo daqui está tentando passar essa mensagem de que não vai dar nada, isso aí quem tem a perder é ele, muito pelo contrário. O Brasil tem muito a perder, sem falar a vergonha de ter um presidente que não pode entrar nos Estados Unidos, a vergonha de ministros da Suprema Corte que não poderão entrar nos Estados Unidos, de sanções econômicas, militares, jurídicas, todas que você imaginar, contra o Brasil por estar se afastando da democracia e se aliando ao eixo dos países de ditadura. Essa é a situação que o Brasil se encontra em apenas 1 ano e 10 meses do governo Lula. Obviamente, muita parte disso começou lá em 2019, quando alguns ministros da Suprema Corte atropelaram suas atribuições e começaram a usar a Suprema Corte como uma máquina de destruição de opositores e completamente militância e ativismo judicial. Não se assuste, muita coisa vai acontecer. E eu sei de algumas, mas pelo que eu estou vendo, tem mais coisas sendo organizadas paralelamente e vai ser mas um período muito ruim para a esquerda no Brasil e para aqueles que querem se tornar ditadores nesse país. Como a gente vive no mundo globalizado, não tem como você tomar ações aqui dentro sem repercutir lá fora, inclusive ter consequências lá fora. E essas consequências virão. Pode ter a mais absoluta certeza. Tanto é que o Drácula, né, Humberto Costa, senador do governo, líder do governo no Senado, disse que sim, eles temem que há retaliações dos Estados Unidos, e retaliações essas que poderão prejudicar muito a possibilidade do Lula se reeleger. Eu acho muito difícil que o Lula sequer vai se candidatar, sinceramente. E sem falar na crise econômica, na explosão dos gastos do nosso governo, eu acho muito difícil que o Lula sequer tente ir para a reeleição. Agora o que a gente precisa fazer, obviamente, é tornar Bolsonaro elegível. Eu acho que vai ter muita pressão dos Estados Unidos nesse aspecto também. E fazer o maior número de senadores para a gente poder botar o STF de volta na caixa, para fazer o que ele foi designado originalmente para fazer. Abraço.